Olá, estudantes da primeira série, como que vocês estão? Aqui é o professor Eduardo de História e neste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre os conflitos religiosos da Idade Moderna, ali do início da Idade Moderna, ali no século XVI. Beleza, galera? Aqui a gente tem alguns embates que foram anteriores à própria reforma do século XVI. Né? Os conflitos religiosos, eles não começam lá na Idade Moderna, mas a gente já tem alguns conflitos no finzinho da Idade Média. Como a gente tem, o John Wycliffe, que ele vai criticar o acúmulo da riqueza da Igreja Católica, por exemplo. Né? Esse acúmulo de riqueza que ia contrário ao discurso católico, que dizia que a igreja devia viver de uma forma humilde, as pessoas deveriam ser humildes, viver ali com pouco, aquela ideia mais franciscana. E para ele isso ia em contradição com o que a igreja estava fazendo. As palavras da igreja eram contraditórias às atitudes, tá, gente? Então, ele vai ser julgado algumas vezes, não vai chegar a ser condenado à morte, tá? Ele vai morrer, de causas naturais, lá em 1384, gente? Mas veja que a gente está falando aqui, de um período bem anterior à reforma lá de 1517. Outro cara vai ser o Jan Hus, que ele vai morrer lá em 1415. O Jan Hus, ele vai pegar essas ideias, do Wycliffe, e ele vai reformular algumas das ideias também, indo de encontro com as ideias, indo contra, as ideias da Igreja Católica na época, Ele era um professor lá da cidade de Praga e tudo mais, E ele vai, gente, traduzir, a Bíblia para o tcheco. Lembrando que nesse período a igreja, tinha um monopólio ali de educação, um monopólio das escrituras também, E a escritura era toda em latim, não nos idiomas nacionais, certo? Então isso vai fazer, gente, com que ele seja muito perseguido, tá? E, gente, nesse sentido, ele vai ser considerado herege, A questão da heresia ela vai ser muito combatida lá na Idade Média, O que era herege? Todo aquele que ia contra aos dogmas da Igreja Católica, esse era considerado um herege, certo? É alguém que vai contra as verdades da Igreja. O Jan Hus vai ser considerado herege, E aqui a gente tem uma imagem, uma fonte dele sendo queimado vivo lá em 1415, Então vejam, mais um conflito, mas muito anterior, à Reforma Protestante, mais de 100 anos, da Reforma de Martim Lutero. Aqui, gente, a gente vai ter os calvinistas, Posterior de Lutero, a gente vai ter um outro cara, que vai ser o João Calvino, que ele vai ter também uma outra relação com a igreja. Ele vai também se desviar da doutrina da Igreja Católica, E uma das principais características era o modo de João Calvino e posteriormente dos calvinistas, que são os seguidores desse cara aqui, do João Calvino, em lidar com o dinheiro. Isso aqui já durante a reforma, enquanto as reformas estão acontecendo, Ele via que o enriquecer, gente, era bom, Era um dom de Deus o enriquecimento, certo, galera? Então, isso vai distanciar ele da igreja e vai aproximar ele a um grupo chamado burguesia, certo? Que tinham seus interesses próprios econômicos, E isso, gente, vai fazer com que a gente tenha algumas guerras da religião, principalmente lá na França, entre os católicos e os seguidores de Calvino, os huguenotes, porque cada um tinha o seu interesse político e econômico, não apenas teológico. Beleza, galera? Então, neste vídeo, nós falamos sobre os conflitos religiosos. Espero que tenham gostado e até a próxima.